Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal e hoje nós vamos fazer mais uma aula da apostila de flores e frutas. Hoje nós vamos pintar essa rosa e vamos pintar também esse jarro, uma pintura bem rápido, bem fácil, só uma rosinha e aqui o jarro. Então, uma apostila com temas bem rápidos e fáceis para a gente pintar, mas que tá muito linda. E se você ainda não adquiriu a sua apostila, está aqui embaixo na descrição do vídeo o link com a apostila. São 12 projetos e as aulas vão ficar aqui no YouTube para você pintar sempre que você quiser. Nós vamos começar aqui pelo fundo. No fundo, nós vamos usar o amarelo bebê e o verde kiwi, mas você pode usar também qualquer verde clarinho que você tenha aí. Um pouquinho, ó, vamos tirar aqui o excesso de tinta no pratinho. Primeiro, vou colocar o amarelo. Se você não tem o amarelo bebê, pode usar o amarelo limão, pode misturar um pouquinho do amarelo ouro com o branco. Vem trazendo até aqui embaixo esse amarelo. Tá vendo aqui que tem umas partes mais escuras? Nessas partes, nós vamos colocar um pouquinho do verde kiwi. Mais aqui na parte de baixo. Na parte de cima é mais o amarelo mesmo. Um pouquinho verde kiwi. Pode ser o verde pistache, pode ser também o verde folha, o verde... Qualquer verde mais clarinho que você tenha aí fica legal. Verde maçã. Ó, pouquinha coisa, só isso mesmo. Aqui na parte de baixo, nós vamos usar o marrom. Você pode usar também o sépia, pode usar uma cor que você gosta. Pode usar também o jatobá, no lugar do marrom, bem, ó, pega pouquinho marrom, tô usando um pincel menor. Coloco, tiro o excesso aqui no paninho, coloca perto do risco. Esfuma, depois que tá bem pouquinha tinta, você traz aqui mais para fora. E pode pegar também um pouquinho do amarelo bebê. Se você usar um pincel maior, aí acaba ficando mais grande que o fundo. Com o pincel menor, fica mais perto aqui do risco, não sai tanto. Ó, com o amarelo, venho aqui suavizando. E esses cantinhos aqui, a gente pode deixar mais escurinho mesmo. Ó, só isso. Marrom, ou pode ser o jatobá, uma cor mais assim, o sépia, o rústico e o amarelo bebê. Aqui no jarro, nós vamos usar branco, pêssego, pode ser o salmão também, telha, pode ser o caramelo, siena natural, cerâmica. E aqui é o vermelho profundo, mas pode ser o púrpura no lugar do vermelho profundo. Vamos começar preenchendo aqui dentro um pouquinho do pêssego. Agora, telha. Vou usar um pincel menor para facilitar. Pode usar o tijolo também, se você não tiver nem o cerâmica, nem o telha, nem o caramelo. Vermelho profundo.
E aí, você vai tentar deixar o mais reto possível, mais certinho, porque às vezes a gente acaba entortando aqui, não fica legal depois. Então, vem devagarzinho, tenta deixar o mais certinho possível. Faz aqui a curvinha com o telha, um pouquinho do vermelho profundo. Agora, eu vou lavar o pincel e vou colocar bem pouco do branco aqui nessa parte mais clara. Ó, só isso mesmo, bem facinho. Você pode vir com um pincel menor, arrumando o contorno. Às vezes, com o pincel mais grande, não fica tão fácil. A gente não consegue fazer bem feito. Então, vem com o pincel menorzinho e arruma aqui o contorninho. Olha só, fica bem legal. Aqui, ó, no jarro, nós vamos preencher com pêssego. Coloca o pêssego, pode usar um pincel maior para ficar mais fácil pra gente preencher, porque é um espaço bem grande. Então, com o pincel maior vai ficar mais fácil. Vou preencher tudo aqui com pêssego. Esses cantinhos, assim, perto do contorno, a gente usa um pincel menorzinho. Aqui, eu vou desviar, porque senão vai acabar tampando. Se você não sabe fazer botõezinhos, tem medo de perder depois não conseguir desenhar, então você desvia. Vai preenchendo sem passar por cima. Olha só, já preenchi aqui tudo com pêssego. Agora, a gente vem aqui com o telha, bem na curvinha aqui no pescocinho. Coloca perto do contorno e vem trazendo aqui, ó, para dentro, esfumando. Do outro lado também, pertinho aqui do contorno. E vem esfumando aqui o restinho para dentro. Vou colocar mais um pouquinho. Ó, vai seguindo aqui a curvinha do jarro. Aqui, ó, vai chegar até aqui em cima. Agora, com um pouquinho do vermelho profundo, vamos reforçar essa parte de sombra. Coloquei de um lado, agora vou colocar aqui do outro. Desse lado aqui, eu vou deixar mais marcado, um pouquinho mais forte a cor vermelho profundo. E vem trazendo aqui para baixo. Aqui, ó, perto das folhinhas, vamos colocar também o
telha. Coloca e esfuma. Aí você vem colocando pouca tinta. E se colocar muito telha, fica bem escuro. Colocou telha, vamos colocar o vermelho profundo. Aí você pode, se você não tem vermelho profundo, usa o púrpura, vai ficar bonito também. Não tem o pêssego, usa o salmão. Eles são bem parecidos, salmão e o pêssego. Ó, esfuma um pouquinho, não precisa deixar tão marcado. Aqui embaixo ainda vou colocar um pouquinho mais do vermelho profundo. Ó, aqui vem com... Não precisa encostar aqui muito aqui na bordinha. Coloca mais aqui nesse espaço e esfuma para os dois lados. Aqui a gente vai fazer uma marcação, bem aqui como se fosse uma sombra, alguma coisa que tá refletindo aqui. Coloca o pêssego, esfuma, mas no mesmo lugar, você passa várias vezes pincel no mesmo lugar. Se você colocar muito e achar que tá muito forte, pode voltar com um pouquinho da cor pêssego em cima aqui do telho. Aqui mais curvadinho. E aqui nessa parte nós vamos deixar também uma marquinha, mais assim curvada também, seguindo aqui o desenho, o formato do jarro. Tô usando só mesmo o telha. Aqui, ó, eu vou voltar com vermelho profundo, deixar um pouco mais escuro, esfuma. Já tinha colocado telha, agora eu volto com um pouquinho do vermelho profundo. Ó, e com o branco, vamos colocar aqui, ó, pertinho aqui do contorninho. Coloquei esfuma também. Aqui, vou deixar mais marcado, mas se você não gostar, pode deixar mais clarinho mesmo. Aqui embaixo, ó, tem o pescocinho, passa um pouquinho o pescocinho e vem aqui para baixo. Ó, o restinho da tinta vem aqui, esfuma um pouquinho. E aqui é bem no contorninho mesmo, perto onde tinha colocado o pêssego, vem com o branco. O tecido vai secando, aí vai absorver um pouquinho essa tinta, depois a gente pode voltar e reforçar um pouquinho mais. Vou pegar bem pouquinho do telha, tá vendo aqui o meio no pescocinho? Vem. E com um pouquinho, bem pouquinho do telha, a gente deixa mais escurinho aqui.
Aí você vem colocando de pouco a pouco, porque senão fica muito escuro, muito forte a cor. Ó, estou usando um pincel menorzinho, porque vai trazer menos tinta. Se você usa um pincel maior, ele vai trazer mais tinta. Aí você precisa tomar cuidado. E aqui, ó, na boquinha do jarro, vamos com o branco. Pode usar o pincel filete, um pincel achatado. E vem fazendo aqui o contorno. Agora, não vai ficar bem branquinho. Depois que secar, a gente volta e arruma. Ó, vem colocando devagarzinho a tinta. Aí, você vai tentar deixar o mais retinho, mais certinho possível. Agora, vai ficar um pouquinho mais clarinho mesmo. Aqui, eu vou arrumar, vem com vermelho profundo. Aí, você vai, ó, arrumando devagarzinho. Se ficar torto, volta aqui dentro com o vermelho profundo ou telha e vem aqui arrumando até ficar certinho, que às vezes fica muito largo um lugar, um espaço, outro fica mais fininho, aí a gente volta arrumando, não tem problema. Às vezes de acontecer, às vezes acontece mesmo de um lado ficar mais largo, aí você vem devagarzinho aqui arrumando e vai ficar bem legal. Aqui, ó, nós vamos colocar o verde pistache. Se você quiser, pode esperar secar um pouquinho mais. São os botõezinhos que estão aqui fechados ainda. Um pouquinho do branco, bem simples mesmo, bem fácil. Pode usar o verde pistache, que eu estou usando o verde kiwi, mas pode ser o verde pistache. Pode ser o verde oliva. E vem fazendo aqui os detalhes. Puxa aqui o galinho. Ó,
E vem aqui, faz uma folhinha bem simples, nada assim complicado e difícil de fazer, bem facinho. Pode fazer mais algumas folhinhas. Um pouquinho do verde pântano. Aí, você pode usar o pistache e o verde oliva, mas se você também tiver o verde kiwi, você pode usar o verde kiwi e o pântano. Ó, volta aqui com o verde kiwi. É bem simples mesmo, só para simular aqui um botãozinho. E aqui eu venho aqui puxando as galinhas. Um pouquinho mais do branco para realçar. Depois que seca, ele fica bem clarinho. Esse galinho não pode passar aqui para fora, tem que ficar aqui só até no contorno, não pode sair do vaso. Ó, só isso mesmo, bem facinho. Vamos pintar a rosa. Na rosa, vamos usar branco, azul soft, turquesa e cinza lunar. Vamos começar usando aqui mais essas três cores, depois vamos usar o branco para clarear. Aqui dentro, eu já começo colocando o azul turquesa. Na verdade, é só turquesa, não tá escrito azul, é a cor turquesa, que o azul turquesa é diferente. Coloco turquesa, cinza. Se você não tem o cinza lunar, pode usar o cinza normal mesmo. Esfuma, bem esfumado. Lava o pincel para tirar o cinza e vamos colocar mais um pouquinho do turquesa. Aqui, ó, atrás desses risquinhos que são as pétalas, coloca turquesa. Vem marcando aqui a área de sombra. E agora, já venho com azul soft, fazendo aqui a área de luz, a parte que a pétala está por cima, para destacar. Então, eu vou usar o soft. Vem trazendo, ó, o restinho que fica, o restinho da tinta que fica aqui no pincel, aqui para perto da cor mais escura. Vou usar um pincel menor, para ficar mais fácil. E vem aqui definindo essas pétalas menorzinhas. Tem uns que estão bem pequenininhos aqui. Vem colocando o azul soft. Essa daqui, vem até aqui nessa voltinha, ó, faz aqui essa voltinha. Quando chega aqui, você vai puxar para fora. Deixa mais clarinho aqui para o lado do copinho. E já vem colocando o turquesa.
Volta de novo. Com o azul soft, define mais aqui a pétala. Até aqui na drobinha, ó, o seu pincel está para o lado de dentro do copinho. Depois que chegou aqui, ó, nessa curvinha, você vai colocar o pincel para... aqui está pro lado de dentro, aqui está para o lado de fora. Volta com turquesa, reforça um pouquinho mais, para não ficar também muito... precisa esfumar um pouquinho, misturar aqui essas cores, não ficar muito marcada. Claro que depois a gente define um pouquinho mais. Mas precisa esfumar aqui um pouquinho as cores. Outro lado é a mesma coisa, ó. Venho com o azul soft. Coloca, esfuma um pouquinho. Aqui são pétalas menores. Eu estou pintando um tamanho menor. Aí, a gente coloca menos tinta. Cuidado para não perder aqui as pétalas. Porque menorzinho pode ser que a gente acaba perdendo. Se você estiver pintando no tamanho maior, aí você pode usar um pincel mais grande. Ó, azul soft, volta com turquesa. Esfuma aqui para misturar essas duas cores. Vem com o soft. Ó, tem a curvinha, faz aqui a curvinha. E agora aqui do outro lado, ó, vou colocar a turquesa. Tá vendo que ficou uma parte sem o azul soft? Aí, você vem, tinta mais de um lado, ó. Mais de um lado, coloca para o lado de cá. Quando você estiver pintando rosa, é claro que na primeira, quando a gente tá só preenchendo, ela não fica tão linda. Tá só preenchendo, depois, no acabamento, que ela vai ficar mais bonita. Então, não fica tentando colocar muita tinta para poder destacar as pétalas quando você tá só preenchendo. Precisa preencher, esperar secar um pouquinho, depois voltar e retocar as cores. Aí sim ela vai ficar bem bonita. Não tente já colocando, às vezes, por exemplo, aqui tá úmida, eu vou colocar, ela não vai destacar tanto. Não vai aparecer. Aí, às vezes, a gente vem aqui e coloca um excesso muito grande de tinta para tentar destacar. Mas não é isso que vai deixar bonito. Você tem que deixar secar um pouquinho, depois voltar para realçar aqui as cores. Olha, eu coloquei turquesa aqui na área de sombra. Agora, vem com o azul soft. E vai esfumando, mesclando uma cor na outra, mas deixa aparecer um pouquinho de cada cor. Ainda não usei o cinza lunar. Perto do copinho, pode colocar o turquesa. Coloca e já vem trazendo aqui para essas partes que estão por baixo, onde vai ficar mais escuro. Coloca e já esfuma, não deixa aqui essa tinta parada, senão ela acaba secando e manchando, principalmente se você tiver num lugar muito quente. A tinta seca mais rápido e acaba manchando. Lavo o pincel. Ó, eu consigo aqui ver onde que é o desenho do copinho. Se você ficar com medo, você já pode, medo de perder, vem aqui, ó, com o cinza e já deixa mais definido.
pouquinho cinza, porque senão fica muito escuro. Olha só, aí a gente já consegue ver bem, fica mais definido aqui o copinho. Vou lavar o pincel porque eu vou colocar uma cor mais clara e não quero que o cinza misture aqui com o azul soft. Então, preciso lavar o pincel toda vez que a gente vai mudar da cor escura para a cor clara e a gente não quer que misture. Mesma coisa, se você estiver pintando uma cor mais clarinha e for usar uma cor mais escura e você não quer que misture as cores, precisa lavar o pincel. Vem colocando, tira o excesso de tinta, limpa o pincel no paninho. E aqui, ó, na pontinha, vamos colocar azul soft. Ficou bem clarinha a pontinha. Volta com turquesa. Ó, mistura um pouquinho do turquesa aqui com o azul soft. Olha só, e a gente vai colocando a tinta, ela não vai destacar tanto, então precisa mesmo esperar o tecido absorver aqui um pouco essa tinta, não precisa ficar bem sequinho. Se você gosta de retocar quando tá bem sequinho, eu também prefiro assim, esperar ficar mais bem sequinho. Mas é gosto, não precisa ficar totalmente seco. Você pode ser, se tiver bem quente, meia hora, já 40 minutos, 30 minutos já fica bom pra gente retocar. Se for um lugar tá mais úmido, que tá chuvoso, aí precisa esperar um pouco mais. Ó, cinza lunar. Se não tem o cinza lunar, usa o cinza normal mesmo. Vai mudar um pouquinho aqui a tonalidade, mas vai ficar bonito. E vem colocando de pouco a pouco, para não ter a chance de ficar muito escuro. E eu estou usando um pincel pequeno, esse é o número 2 da Condor. E se a gente usa um pincel muito grande numa área pequena, acaba trazendo muita tinta. Olha só, nessas pétalas menorzinhas, venho reforçando aqui a área de sombra, usando o cinza também. Você precisa passar o pincel várias vezes no mesmo lugar. Não deixa assim só uma linha fininha lá atrás. Deixa mais esfumadinho. Ó, aqui a gente vai colocando a sombra das pétalas pequenininhas. Pode usar o cinza mesmo, pode misturar com um pouquinho do turquesa. E vem aqui definindo onde vai ser as pétalas menores. Aí, agora, ó, vem tinta só de um lado, tá só de um lado a tinta, com azul soft. E vem fazendo aqui as pétalas.
Conforme vai aproximando aqui, ó, da profundidade, elas vão diminuindo um pouquinho. Elas estão menorzinhas, são pétalas mais novas, estão menorzinhas. E volta reforçando aqui a parte do azul soft. Vamos colocar um pouquinho do azul soft nessa parte aqui do copinho, mais aqui pertinho do cinza lunar. Ó, vamos colocar um pouquinho do branco também. E aí, você coloca bem pouco para não tampar as outras cores, senão o branco acaba tampando aqui as outras cores. Mais aqui nas pontinhas mesmo da pétala. Não precisa deixar só um risquinho assim com medo. Pode puxar um pouquinho mais, esfumar um pouquinho mais esse branco. Vai deixar a rosa mais suave, fica mais bonita. E agora não vai parecer muito mesmo, porque tá úmido. Lava o pincel, tira a tinta, vem aqui, ó, e suaviza um pouquinho do cinza. Nessa parte que faz aqui essa dobrinha, vem com um pouquinho do cinza. Esfuma, não deixa que só uma linha bem fininha, pode esfumar. Se ficar muito escuro, você lava o pincel, volta com turquesa, ó, e deixa mais clarinho. Não tenha pressa na hora de pintar rosa. Tudo que a gente vai fazer precisa de um tempo, de calma, principalmente a rosa. E aí, depois que der uma secadinha, a gente vai voltar a definir aqui mais um pouquinho as áreas de sombra, áreas de luz. Vamos pintar as folhinhas. Nas folhinhas, nós vamos usar pântano, aqui é o verde folha e o branco. Você pode usar o verde oliva e o verde musgo também, que vai ficar bem lindo. Vai combinar. Vamos colocar aqui verde folha. Pertinho aqui da pétala pântano. Usar um pincel menor que vai facilitar aqui. Ó, coloca o pântano perto das pétalas. Por baixo aqui dessa folha que está mais aqui por cima. Volta com o verde folha. Esfuma, mescla bem aqui as cores. E vem aqui, ó, desse lado, com branco. Um pouquinho do outro lado.
Volta com mais um pouquinho do pântano, bem pouquinho aqui. Puxa aqui, ó, a nervurinha. Pouquinho mesmo, ó. Só com um pouquinho você puxa aqui a nervurinha, esfuma um pouquinho mais para o lado direito. E aqui, ó, vou misturar no pincel mesmo aqui um pouquinho do pântano com o verde folha. Vem puxando aqui as nervuras. Pode usar um pincel fininho também. Outro lado, vamos colocar verde folha. Pode usar também o verde kiwi, se você tiver, fica bem próximo do verde folha. O verde abacate, também fica bem legal. Pântano aqui, mais pertinho dessa outra folha. Ó, vamos puxar uma nervurinha, esfumar aqui mais para baixo. E lavo o pincel para tirar o pântano, um pouquinho do branco. Coloquei aqui, ó, perto do contorninho e esfumo. Do outro lado, vou colocar aqui pertinho do contorno também. Esfumo um pouquinho. Lavo o pincel, volta, reforça aqui o verde folha. Ó, vem com o pântano, reforçando aqui essas nervurinhas. Coloquei o pântano e um pouquinho do verde folha. Você pode misturar no pratinho também. Se você achar melhor, pode fazer no pratinho. Ó, às vezes, a nervurinha fica mais grossa. Não se preocupe, lava o pincel. E vem aqui, ó, no meio, com a cor que a gente usou para preencher, deixa mais fininha. Não tem problema. Só voltar devagarzinho e arrumar. Aqui, coloca um pouquinho, mistura aqui um pouquinho do branco com o verde folha para deixar ela mais clarinha aqui por cima dessa outra. Aqui nessa daqui, vamos colocar nesse cantinho aqui o verde folha. E pode preencher quase tudo com esse verde. É folha bem facinho da gente fazer. Nada complicado, só mesmo 3 cores. Vem agora com o pântano. Esfuma um pouquinho. Puxa aqui, ó, a nervurinha do meio. E esfuma mais para esse lado aqui, o lado direito.
outro lado, vamos colocar um pouquinho de pântano aqui também, deixar ela um pouco mais escura. Lava o pincel, volta com o verde folha, realça aqui essas partes que estão mais clarinhas. Ó, agora vamos colocar um pouquinho do branco. Lava o pincel, aí vem aqui com o pântano e o verde folha. Puxa as nervurinhas, não precisa ser muito. Vou reforçar um pouquinho mais aqui com o branco para deixar ela bem visível aqui por cima. Aqui voltei com o azul soft, às vezes ficam os cantinhos sem tinta, você volta e arruma, não deixa não, porque depois, quando a gente termina, vai ficando aquele monte de espacinho sem tinta. Aí a pintura não vai ficar bem caprichada, não vai ficar legal. Olha só, aí eu vou esperar a minha dar uma secada pra gente fazer o acabamento. Vamos aqui reforçar as cores, ó, a minha pintura já tá bem sequinha. Vou voltar aqui no jarro com o vermelho profundo. Reforçar um pouquinho mais essa parte mais escura. Usa pouca tinta, porque depois que seca, aí o tecido já vai parecer bastante a cor aqui da tinta. Pouquinho nessa parte aqui que a gente já tinha colocado o vermelho profundo, vou voltar, reforçar mais um pouquinho. Aqui embaixo, nos cantinhos, vou colocar um pouquinho também do vermelho profundo. Conforme vai secando, ele fica mais apagadinho. Precisa da gente reforçar. Aqui, ó, no pescocinho, nesse meio, vou voltar com um pouquinho do telha, pra deixar um pouco mais escuro, bem pouco do telha. Olha só, e aí é só isso. Aqui nessas cores brancas, se você quiser, pode deixar mais clarinho ou mais assim, fosco, vai do gosto de cada um. Aqui do ladinho vou reforçar. Olha, secou, ficou bem fraquinho. Volta, reforça um pouquinho. Na bordinha, vamos voltar também com o branco pra ficar bem clarinho, bem branquinho.
Olha só como destaca mais quando a gente volta e faz aqui esses acabamentos. Como que fica mais bonita a pintura. Ó, aqui eu saí. Às vezes a mão acaba tremendo. Volta e arruma. Um pouquinho do telha. E um pouquinho do branco aqui também. Vamos reforçar também aqui a rosinha. Ó, volta com um pouquinho do cinza. Aí, agora, vamos usar menos tinta. Já tá bem seco o tecido. Não precisa, eu gosto de deixar secar bem. Eu gosto, né? É gosto meu de voltar depois que tá bem sequinho. Mas se você não quiser, só espera absorver um pouquinho a tinta. Não precisa estar totalmente seco, mas é bom esperar um pouquinho pra voltar aqui reforçando. Ó, colocando um pouquinho mais de turquesa pra destacar bem essa cor, é uma cor bem bonita. E aqui nas partes mais clarinhas, a gente pode voltar com o branco e reforçar. Ó, agora a gente coloca a tinta, ela já aparece bem mais, fica bem mais bonita. Então, às vezes, a gente fica desesperado, porque não tá aparecendo as cores, não tá bonito. Mas precisa secar um pouquinho. Aqui nessas pétalas mais de dentro, eu vou colocar o azul soft. Ó, e aonde você quer que fique menos destacado, coloca o azul soft. Onde você quer que fique mais clarinho, você coloca o branco. Aqui eu estou usando o azul soft nessas daqui. Tem áreas que a gente quer que fique mais clarinha, mais destacada, a gente coloca o branco. Aqui eu vou colocar um pouquinho do branco. Eu quero que apareça mais aqui essas pétalas. Mas se você quiser que fique mais discreto, mais suave, aí você usa só o azul soft. Vai testando e aí você vê o que que você gosta mais, o que que você acha que ficou mais legal, mais bonito. E aqui vamos deixar mais clarinho. Já ficou bem apagadinho, porque seca, apaga mesmo. Um pouquinho do azul soft, um pouquinho do branco.
Lavar o pincel, volto com um pouquinho do turquesa. E reforço aqui o cinza. Ó, essa aqui vou deixar mais aqui por cima. Vou colocar o branco e destacar ela. Aí vem fazendo aqui os acabamentos, aí você vai conseguir observar o que que precisa, reforçar o que já tá bom. Dependendo do tecido, tem tecido que precisa reforçar mais, retocar mais as cores, que ele absorve mais a tinta. Já tem tecido que é mais fácil pra gente retocar, então depende do tecido que você tá usando. Dependendo do tecido, às vezes a gente precisa reforçar umas 2 vezes, 3 vezes. E dependendo do tecido, uma vez só, que você vem aqui, já fica bem bonito. Ó, aqui nas folhinhas, vamos voltar também, dar uma reforçada aqui nas cores. Um pouquinho do branco, nas partes mais clarinhas. Tô usando um pincel menor, porque as folhinhas também são pequenas. Estou pintando no tamanho menorzinho. Coloquei um pouquinho do verde e agora venho aqui com o branco para ficar mais clarinho. Precisa ter paciência, vai com calma e vai ficar lindo também. Ó, aqui do outro lado, mesma coisa. Volto com um pouquinho do verde, verde folha e um pouquinho do branco. Ó, e venho reforçando aqui, ó, alguns lugares as nervuras fica bem fraquinho. Você pode voltar a reforçar um pouquinho. Se você preferir, usa o pincel fininho. Que vou fazer com o pincel fininho e o pântano, uns detalhes aqui na folhinha, para deixar mais bonita. Vem aqui e faz um contorninho, não precisa contornar toda a folha.
Aí, pode fazer aqui alguns galhinhos mais fininhos. Aqui estou usando o pântano mesmo, mas você pode misturar um pouquinho do pântano com o verde, ficar mais fraquinho. Às vezes você não quer que fique esses galhos mais escuros, então você pode misturar aqui. Aqui, ó, vamos fazer sementinha com o amarelo ouro e o amarelo bebê, que ela tá bem aberta, dá pra gente ver bem ali dentro. Então, vamos colocar aqui algumas sementinhas, que é o amarelo ouro e amarelo bebê. Olha, podemos colocar um pouquinho do verde também. Depois ela fica bem clarinha. Se você desejar, pode voltar aqui e reforçar. Olha só como ficou finalizada a pintura, as folhinhas. Aqui eu reforcei um pouquinho mais a parte clara da folhinha. E ficou assim, ó. E aqui você pode reforçar também, às vezes, dependendo do tecido que você for pintar, precisa reforçar um pouquinho mais. Mas é bem fácil, só mesmo ter o cuidado de retocar, de observar aqui os detalhes, os cantinhos que precisa, reforçar as cores e reforçar também as partes mais clarinhas, que vai ficar lindo também a sua pintura. E esse projeto é da apostila de flores e frutas, que está aqui na descrição do vídeo, o link para você ter acesso. São 12 riscos, as aulas vão ficar aqui disponíveis gratuitamente para vocês assistir sempre que vocês quiserem. Então, tá tudo aqui na descrição do vídeo, as informações para você. E já espero você na nossa próxima aula da apostila de flores e frutas.